horário complexo, que deve ter 5 milhões. Muito bem, gravando nossa aula oficialmente. Então, estamos no dia 16 de agosto, né, de 2021, ainda passando, né, por esse momento de pandemia, tá bom? Mas, com oportunidade, né, a gente consegue ver as coisas melhorando dia após dia, tá bom? Aprendemos muito nesse momento. Fizemos alguns minutinhos atrás aqui com a sala a revisão da aula 2, só para dar uma esquentadinha nos assuntos, enquanto nossos alunos chegavam. Agora a gente dá início na nossa aula do dia, tá? A aula de número 3, da disciplina de marketing de serviço. Como não poderia ficar, né, sem, eu costumo dizer, todas as aulas você vai ouvir de mim a seguinte frase quando eu apresentar esse slide. Tomem cuidado. Marketing de serviços pode mudar a sua forma de ver o mundo, tá? Prepare-se, tá bom? Então, marketing de serviços, disciplina extremamente importante e interessante. Nosso material do dia de hoje vai abordar as características, tá? Quais são as características do que a gente pode chamar serviços, né? Serviços têm suas características? Tem. Posso igualá-lo, né, ao segmento de manufatura, produção de bens e consumo? Não. Tem muita coisa até que pode ser parecido. Vai ter aula específica que eu vou falar, olha, hoje nós vamos discutir alguns tópicos que estão relacionados ao marketing, né, de produção de bens de consumo, mas, então, a gente vai também falar das características específicas do segmento de serviços. Então, vai ter hora que a gente traz um paralelo, né, então a gente vai chegar perto do que é produto e tem hora que a gente vai se distanciar do que é produto, tá bom? Então, dia de hoje, características, né, de um serviço. Bom, primeira pergunta que pode acontecer. O que é um serviço e como defini-lo, né? Então, tá lá. Uma boa definição pode ser a seguinte: serviço é uma transação essencialmente intangível que não resulta na propriedade de algo. O que significa tudo isso? Então, tá lá. Quem me ajuda? Vamos lá, vamos ver quantos estão aí atentos, né, ao nosso primeiro momento de aula. Então, vamos lá. Quem me ajuda? Estou aqui no chat, olhando aqui para vocês. Quem quiser abrir o microfone. O que vocês entendem fazendo a leitura deste slide? Quem me ajuda? Vai lá. Jéssica, Rosana, Fred, Thaís, mais 15 pessoas, vamos ver quem são os 15. Ó, daqui tem gente pra caramba. Vou gerar mais uma listinha de presença. Alércia, Alexandra, Amanda, Ana, Beatriz, Diego, Fernanda, Fred, Henrique, Janaína, Jefferson, Jéssica, Luana, Otiniel, Paula, Rosana, Suelen, Thaís e Tamires. Vai lá. Quem me responde? Opa, isso mesmo, vamos lá. O que é um produto? Então, tá lá. Desculpa, vamos lá. O que é um serviço, né? Então, o que é um serviço? Uma boa definição pode ser: serviço é uma transação essencialmente intangível que não resulta na propriedade de algo, tá? Jéssica falou assim, não gera um produto. Tudo bem, realmente, não gera um produto. Até pode, tá? Esse não resulta, eu colocaria assim, não resulta impreterivelmente na propriedade de algo. De vez em quando, por exemplo, você vai num supermercado, tá? Geralmente você vai a um supermercado comprar
algo, tá? E você sai de lá com algo, só que você vai lá pelo serviço. Um outro exemplo, meu pneu furou. Você vai a uma empresa que vende pneu para você trocar o seu pneu e, tecnicamente, você vai dar o pneu velho, né? Ele vai lá jogar fora, vai descartar adequadamente e você vai comprar um pneu e ele vai montar para você, alinhar, balancear, fazer caster, câmera, aquela coisa toda que você sabe que está inerente ao serviço. Tá? Então, você volta a uma empresa de pneus, porque aquela empresa, na maioria das vezes, ela te agrada em experiência. Olha lá, o Fred até usa a palavra experiência aqui. Ó. Ele não gera algo físico, pode resultar em uma emoção, uma experiência. Fred, a palavra experiência, se você entendeu, né, o que isso significa, acabaram nossos problemas na nossa disciplina. Tá? Nós, pessoas, na busca de um serviço, buscamos experiências. Mas você pode chegar para mim e falar assim, professor, e aquele cara que busca o serviço pelo preço? Tudo bem. Não é nenhum demérito. Você pode ir, né, a uma loja de pneus pelo preço. Só que eu tenho convicção, eu tenho a certeza de que você vai um dia, paga barato e passa nervoso. Você vai uma segunda vez, paga barato e passa nervoso. Você vai uma terceira vez, paga barato e passa nervoso. Você acha que da quarta, quinta vez, você acha que nós, seres humanos, estamos dispostos a ser massacrados, maltratados, né? Espezinhados por uma empresa que te trata mal toda vez que você vai? Eu não tenho. Eu gosto muito de coisas a preço baixo. Eu sou uma pessoa bastante sensível a valor, a preço, tá? Agora, a valor não. Se o valor vale realmente a pena, se ele me expressa uma tranquilidade, né? Um sorriso, uma condição diferenciada, e é melhor do que aquele que me maltrata, me espezinha, me ignora, eu prefiro pagar um pouquinho mais na primeira opção, tá? Então, isso acontece. Um exemplo que acontece comigo, né? E eu fiquei muito feliz o dia que aconteceu. Eu gosto muito de fazer compra em supermercado. Não esquento, gosto bastante, tá? Então, por vezes, né, eu como estou para cima e para baixo, né, às vezes saindo de um cliente, põe ali no WhatsApp para minha esposa e fala assim, olha, estou saindo do fulano, estou voltando para casa. Quer alguma coisa da cidade? Passa em tal lugar. Tá bom. Às vezes, dependendo de onde você está, você passa naquele supermercado que está mais perto de você. Exemplo, isso já aconteceu. Aquele supermercado que era o Walmart, aí na frente do Corpo de Bombeiros, na cidade de Jacareí. Era eu entrar no Walmart, ali do Corpo de Bombeiros, e passar raiva. Fui uma vez, fui duas vezes, fui três vezes, passar raiva, até o ponto de eu chegar e falar assim, não me interessa. Se eu estiver perto, se eu estiver longe, se estiver barato, se estiver caro, eu não vou mais lá. E aí fiquei feliz quando fechou. Falei, olha, fechou. Falei, que legal, que bom. Outro que me deixa bastante revoltado em matéria de serviço, de prestação de serviço, é aquele que é o supermercado Dia, na Senador Joaquim Miguel, né? Também aí na cidade de Jacareí. Mesma coisa, é eu entrar, tem gente pedindo para olhar o carro, tem mendigo, aí você entra, tudo desarrumado. Eu já vi várias e várias vezes, né, as pessoas que lá trabalham brigando com o cliente
Por quê? Porque vamos supor, eu vou citar um caso que foi um dos casos que eu presenciei. Exemplo, alface. Alface aqui em casa a gente consome pra caramba, quando não tem plantado, a gente vai e compra, né? A gente gosta bastante, consome de 1 a 2 pés por dia, tal, não sei o que, beleza. Aí passei no dia uma vez e tava lá, oferta, sei lá quanto era, 50 centavos, pé de alface. Falei, nossa, que legal. Aí fui lá e vi uma pessoa, né, do próprio supermercado tirando os alfaces. Aí eu peguei e perguntei para a pessoa, falei, olha, você está tirando, você vai trazer mais novinho, né? Ou por quê? Ah, não, esse eu estou pegando para mim. Eu falei, como assim está pegando para você? Não, é porque tá barato, que não sei o quê, para papá, piripopó. Eu falei, ah, tá. Mas vocês vão abastecer com mais? É, eu vou ver lá dentro, porque estava acabando. Ah, tá. Então quer dizer que você, colaborador, vai pegar tudo, né, no seu horário de trabalho, e eu, que sou o cliente, que entrei para fazer compra e ia levar, eu não vou poder levar? Bababá. Essa foi a do alface. Teve uma outra vez que a mesma coisa aconteceu com a caixa do bis. Na época, o bis devia estar, sei lá, a R$1, né? E beleza, a R$1 não, tipo, sei lá, R$2, e o bis lá estava a R$1, alguma coisa parecida com isso. Dá uma referência qualquer de preço aí. Mesma situação. Um pegando, gritando, né, para o outro no caixa, fulano, quantas caixas você vai querer? E eu perto olhando, falei, será que eles estão fazendo a mesma coisa que a tal história do alface? E dito e feito. Ela pegou, sei lá, 3 ou 4, 5 caixas para ela, pegou 3, 4, 5 caixas para outra que ela falou, e levou uma para lá, uma para cá, foi aquele furdunço, aquela movimentação. Eu falei, caramba, então isso é prática, né? Às vezes cerveja, às vezes isso, às vezes aquilo. Você vê o pessoal disputando, né? Um açougue mal acabado, cheio de grade, cheio de coisa. É horrível, horrível, tá? Ah, mas é barato. Tá bom, eu, sinceramente, gosto de pagar barato. Mas lá eu também já prometi que não entro. Então, eram 2, tá? Então, essa condição, né, de relacionamento com o produto, ela existe. Eu vou lá para comprar um pneu, mas eu estou lá por causa do serviço. Eu estou no supermercado por causa de produto, mas eu estou entrando naquele porque eu gosto do serviço. A minha esposa briga comigo porque ela gosta de um supermercado aqui em Santa Branca, eu gosto de outro. Ela fala, você foi lá no supermercado fulano de tal? Eu falo, não, eu fui naquele que eu gosto. Ah, mas eu não vou no... Eu falei, tá, quando for você comprar, você compra onde você gosta. Aonde eu vou, eles me chamam pelo nome. Aonde eu vou, eu conheço as pessoas que trabalham lá pelo nome. Aonde eu vou, e contei a história para ela. Agora, cada um faz a compra onde gosta. Ela prefere um, eu prefiro o outro, tá? Beleza. Mas isso é coisas, né, do detalhe aqui do nosso material. Então, uma boa definição, né, pode ser o seguinte: serviço é uma transação. Então, eu preciso de algo, né, eu preciso adquirir um serviço, e tem na outra, né, na outra parte, alguém que pode me prestar esse serviço. Tá bom? Essencialmente intangível. Então, quando você vai a um dentista, muito embora você vai, por exemplo, para fazer uma obturação, para arrancar um dente, existe a materialização. Você fala, puxa, eu fui lá, ó, fiz, né, fiz uma restauração. Beleza, você saiu de lá com uma restauração. Mas o serviço, você não consegue pegar, você não consegue estocar, você não consegue guardar, tá? Então, isso é bastante interessante. É uma característica bastante visível dos serviços, tá bom? Então, tá lá. Ainda, né, dentro dessa definição, o que é um serviço, né? Ou o que são serviços? São as atividades econômicas que criam valores e fornecem benefícios
aos clientes num momento e local específicos. Aí eu pergunto para vocês, esse momento que a gente está passando agora, eu estou aqui do lado de cá do notebook, estou olhando aqui para uma luzinha verde, uma câmerazinha, e vocês estão do lado de lá, né, da minha tela. Isso que nós estamos fazendo é prestação de serviço? Quem me ajuda? Vai lá, sim, não, abre o microfone. Eu acho que é. Por que, Thaís? O Fred falou que sim, Rosana falou que sim. Foi a Thaís, né, que respondeu ou não? Foi. Eu acho, Foi. professor, porque o senhor está, por exemplo, a gente paga a faculdade e o senhor está passando o seu conhecimento para a gente. Então, você Isso. está fazendo, é uma prestação de serviço. Perfeito. E olha que legal a característica que está escrito aí no nosso slide. Em um momento, né, e local específicos. Tá? Seria só para o professor que está prestando serviço para a faculdade. O que você quis dizer com isso aí, Otoniel? Explica para nós aí. No caso, eu sou o prestador, tá? Só que eu não presto serviço para a faculdade, tá? Eu presto serviço também, eu não presto serviço só para a faculdade, eu presto serviço para vocês. Mas eu até entendo o que você está falando. O meu contratante, quer ver, ó? Isso, no caso, você trabalha para a faculdade. Então, eu trabalho para a faculdade e a faculdade para vocês, tá? Eu até concordo com isso. Mas, de forma indireta, eu represento a faculdade. Então, para você, ainda mais pelo fato, né, de eu trabalhar na faculdade em regime CLT. Então, para você é transparente. Eu sou parte da faculdade Inesp, né, de Jacareí. Então, eu sou um ativo da faculdade Inesp de Jacareí. Tá? Então, para você, quando você me olha como um professor. Lógico, você me olha como um professor Bianchi, mas um dos professores da faculdade Inesp de Jacareí. Tá? Mas eu até entendo isso daí. Existe esse relacionamento, sim. A gente até poderia, se eu fosse uma pessoa jurídica, um prestador de serviço, eu presto serviço para a empresa e a empresa tem o contrato com você. Tá? Mas em momentos específicos, sou eu prestando o serviço, tá? Seja com o nome de Inesp ou seja com outro nome. Mas sou eu prestando serviço, tá bom? Mas existe sim essa diferença, se a gente pudesse abrir aí com mais profundidade, você está correto, não está errado não. Tá? Então, se a gente fizer a gravação dessa aula, tá? Então, fui lá, salvei essa aula, subi o material e vocês vão pesquisar posteriormente. É prestação de serviço? É. Mesmo sendo de forma virtual, no nosso caso aqui, estamos de forma remota, né? Mas estamos no mesmo local, que é aí a internet, estamos conectados no mesmo lugar, né, da nuvem, vamos chamar assim. Então, eu estou jogando toda a minha voz, toda a minha imagem para um computador, que está transformando em sinal, que está jogando lá nos provedores da Google, né? Então, existe uma caixinha lá onde está o Bianchi, junto com mais 19 pessoas. Nós estamos lá, não sei exatamente onde, sei lá se na Califórnia, sei lá se na Índia, não sei aonde especificamente a gente está, mas estamos lá, né? Eu estou aqui, vocês estão aí, distantes fisicamente, mas no mesmo momento e no mesmo espaço virtual, tá? Pode ter um delay? Pode. Eu estou falando agora, estou achando que já chegou para vocês, vai ter um segundinho, chega para vocês. Tem uma diferença de timing?
Tem um delay, um atraso? Pode ter, tá? Mas a princípio estamos no mesmo espaço e no mesmo momento. Se a aula for gravada e você fizer acesso posteriormente, mesmo espaço? Sim, mesmo espaço. Você vai abrir um espaço e vai ficar em conjunto com o Bianchi, que está lá. Já gravei, estou lá. Lógico, você não tá conseguindo entender que o Bianchi tem vida, mas para você, eu vou falar, vou explicar toda a aula, você vai entender. A única dificuldade é fazer uma pergunta naquele momento, tá? Mas você vai poder receber o serviço. Não com toda intensidade, mas vai receber, tá bom? No mesmo espaço, no mesmo momento, mesmo que seja de forma assíncrona, tá bom? Beleza. Então tá lá. O que é um serviço e como defini-lo? Então, assim, serviços são transações no tempo e espaço que geram valor para o cliente por meio de uma transformação ou experiência, que é o que o Fred falou. Então, nós vamos transformar algo em algo, tá? Agora, mas que algo? Às vezes é uma informação. Em que algo? Às vezes é algo que ele espera receber. Então, por exemplo, eu sou um transformador da informação. Eu pego um punhado de coisas que vocês querem e precisam saber e conto isso para vocês, tá? Então, vocês me oferecem necessidades e eu ofereço para vocês o serviço baseado em cima dessas necessidades, tá? Então, tá lá aquilo que a gente já falou, o serviço pode ou não estar ligado a um produto físico, tá? Se de repente lá no final eu te der salgadinho, ele é o produto, mas o serviço, porque eu já te dou ele fritinho, eu te dou ele embalado, eu posso arrumar sua mesa de salgadinhos, eu posso ser, você pode me contratar para eu arrumar sua mesa de doces, para fazer a decoração. Então, assim, além de te vender o produto, eu posso fazer a entrega, né? Isso já é serviço, tá? Eu te dou a condição, caso você não esteja feliz, eu vou lá e te dou um serviço pós-venda, eu vou lá e troco, tá? Então, não é simplesmente uma prestação de serviço pura e simples, tá? Eu tenho um zelo, né, bastante maior do que o próprio produto apenas, tá bom? Então tá lá, o que é um serviço ainda, ato ou performance oferecido por uma parte, empresa, a outra parte, cliente. Apesar de um serviço poder estar relacionado com o produto, exemplo, manutenção de uma máquina, é essencialmente intangível. O ato é intangível, tá? Normalmente não resulta na propriedade de nenhum dos fatores de produção, tá? Então, agora vem aquela palavrinha que eu já comentei com vocês. Toda vez que você me ouvir a palavra importante, 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 significa que esse slide você não pode esquecer na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Provavelmente vai ser cobrado como conhecimento, né, mínimo exigível durante um evento chamado prova. O que significa isso? É tão importante que eu vou ter que cobrar você para ver se você vai se lembrar disso em um momento de avaliação, tá? Então tá lá. Um serviço também precisa ser entendido por suas características. Então, primeira característica, importante, importante, importante. Inseparabilidade. O que significa isso? Tá? Vamos ver daqui a pouquinho. Segunda característica, variabilidade. Tá? Importante, importante, importante. Terceira característica, intangibilidade. E a nossa quarta característica, perecibilidade. Tá? Então, inseparabilidade, variabilidade, intangibilidade e perecibilidade. Aí eu pergunto, então vamos dar aí uma voltadinha. Aí eu pergunto para a classe.
Então, se vocês puderem, participem, tá? Geralmente eu vou colocando aqui na minha listinha de presença aqui do lado, vou colocando os pontinhos, né? Para quem responde, significa, opa, estou aqui, estou interagindo, estou respondendo aqui para o professor Bianchi, o professor está ali, eu estou aqui, estamos juntos, e vamos lá. Então, primeira pergunta. Lendo apenas a palavra inseparabilidade, o que você entende disso? O que você acha que é? Então, o serviço, ele tem a característica da inseparabilidade. O que significa isso? Vai lá. Abre o microfone. Algo que não pode ser separado, professor? E quem seriam esses dois elementos? Tá certinho. Então, vamos lá. Quem que eu não consigo separar no ato da prestação do serviço? Cliente, empresa, professor? Certinho, Jéssica. Então, a Thaís já deu aquela iniciada, iniciou certinho, até acho que ela teria conseguido até a resposta, mas a Jéssica também pegou e bateu fácil, e é isso mesmo. Eu não consigo destacar, então aqui de um lado eu tenho cliente, de um lado eu tenho fornecedor, e eles estão ao mesmo tempo, no mesmo local, um prestando serviço e o outro tomando o serviço, tá? E a gente não consegue separar esses elementos. Um exemplo. Você vai a um médico, os dois têm que se encontrar, mesmo que seja à distância. Agora, né, a gente tem aí a consulta virtual, então você manda um zap aí, a tua empresa, né, que gerencia o teu plano de saúde vai te contactar aí com um médico e o médico vai te atender virtualmente. Mas não dá para você ficar longe dele. Longe, aí tanto faz, né? Se você está na frente dele num computador ou se você está na frente dele pessoalmente. A aula, a mesma coisa, né? Ó, o Fred falou assim, ó. A Jéssica falou, não pode separar de algo. Beleza. O Fred, algo que não é separado, certo? A Lércia falou que não dá para separar. E a Jéssica deu aquela apertada um pouquinho mais, falando o seguinte, não consigo destacar quem presta de quem toma. Seja um dentista, seja um marceneiro, seja quem vai consertar seu celular, não tem jeito, tá? Então, você precisa de uma presença, seja ela entre aspas ou não, mas você precisa desse contato, tá? Não existe a prestação de serviço apenas de uma parte. Exemplo, ninguém me pediu nada, ou seja, ninguém entrou em contato comigo para fazer nada. Ah, então eu vou prestar serviço. Estou perdendo meu tempo. Se eu estou prestando serviço sem ninguém ter me pedido, eu não estou prestando serviço para ninguém, né? Mesmo que eu esteja em um momento da minha vida gravando uma aula que eu ainda não sei quem vai assistir, até aí eu não estou prestando serviço. Eu só estarei prestando serviço a hora que alguém assistir a aula que eu gravei há um ano atrás. Então, gravei, subi lá no YouTube e ficou. E nunca ninguém assistiu. Aí, se hoje alguém assistir, hoje eu prestei serviço. E ele tomou o serviço. Tá? É bem isso daí. Então, ok. Vamos para uma segunda. Característica do serviço chamada variabilidade. Explica para mim um caso onde poderia acontecer isso. Dá um exemplo. Fala, olha, professor, fui não sei aonde, não sei o que, aconteceu isso, e depois não sei o que lá, aconteceu aquilo, e vai lá, conta sua história. O que é serviço e o que é a característica, né? Como é que você explicaria a característica chamada variabilidade dentro da prestação de serviço? Vai lá. Professor, seria a variação de um mesmo serviço? Isso! Muito bem, Jéssica. Vamos dar o exemplo do Bianchi de novo. Eu cheguei e dei a aula 2, ou no caso nosso hoje, aula 3. Então, ó, tá aqui, ó. Aula 3. Aí eu vou e dou a aula 3.
Só que hoje, vamos supor, estou de boa, estou feliz, né? Tá tudo legal. Aí vamos supor lá, um caso crítico, né? Perco alguém da família, ou sei lá, alguma coisa acontece, né? E aí eu vou dar a mesma aula para a mesma turma. Fez quando que eu dividi a turma em A e B, aí dei aula para a sua turma e depois eu dei aula para o pessoal, né, a parte B da sua turma. A mesma disciplina, o mesmo material escrito, o mesmo slide, só que um grupo, nossa, a aula do Bianchi foi feroz, nossa, valeu a pena. E o outro grupo pode falar, nossa, hoje a aula foi muito ruim. Nossa, hoje ele estava muito chato. Nossa, eu não entendi nada do que ele falou, ele estava avoado, né? Pode acontecer? Pode. Tá? Isso, a Lércia está falando. Algo variável depende de algumas condições, exatamente. Você pode ir no mesmo dentista, fazer a mesma coisa, ele pode te responder de formas diferentes. Você pode ir no cabeleireiro, fazer o mesmo penteado, ele usa os mesmos produtos e alguma coisa acontece de diferente, tá? Isso pode acontecer? Pode, tá? Isso é bom? Isso é ruim? Não, é característica. A gente tem que entender que... E aí, presta atenção, não é só o Bianchi que varia. Às vezes eu estou tão bem quanto a outra aula. Estou no mesmo alto astral. Às vezes quem está ruim é você. Você entendeu? Então, por exemplo, na aula passada, quando eu falei da aula 2, você gostou pra caramba, porque você também estava empolgada e tal. Quando hoje eu falei da aula 2, você vai, aula 2, nossa, pensando bem, não entendi nada, pensando bem, que coisa chata. Vai ver que não é eu, né? Vai ver que não é vai ver que o problema não está relacionado à minha transferência, está relacionado à sua recepção, tá? Então, olha lá, o Fred está falando, posso adaptar de acordo com as circunstâncias. Isso também é uma característica, viu, o Fred? E aí ela funciona em nosso favor. Eu posso variar a minha entrega em função de quem vai receber, tá? Então, ó, presta atenção, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, eu posso dar a mesma aula, o mesmo material, o mesmo slide, só que eu posso dar de duas formas diferentes em função da maturidade de vocês. Vocês, por exemplo, estão na faculdade, e se eu pegar alguém do ensino médio para falar de marketing de serviços, eu vou trabalhar outro exemplo, eu vou trabalhar outra dinâmica, né? Então, eu posso variar querendo variar propositalmente, ou não. Eu mesmo sem perceber, eu variei. E essa variação nem sempre pode ser boa, tá? Mas ela pode ser boa. O variar pode ser bom. Eu posso falar a mesma coisa de várias formas para pessoas diferentes. Eu já falei no primeiro dia. Eu não dou aula para turma, eu não dou aula para sala, eu não dou aula para grupo, eu dou aula para pessoas. As pessoas têm nome, né? Eu estou olhando aqui, nós temos aí 20 pessoas, né? Na verdade, 19 pessoas diferentes ouvindo a mesma coisa. Se, por exemplo, a Thaís levantar a mão e falar, professor, eu não entendi, eu vou ter que explicar de um jeito. Aí, de repente, ela fala, olha, professor, ainda não entendi, eu vou explicar de outro. E aí, de repente, de outro jeito ela entende, do primeiro ela não entendeu. Aí, de repente, outros entenderam do primeiro, não entenderam do segundo, tá? Então, essa variação, ela pode ser boa, né? Ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Basta a gente entender que é variável. E a gente tem que saber em que horas eu uso a variação para o bem ou em que horas, sem querer, eu não tinha percebido, mas essa variação está indo para o mal, tá? Não está ao meu lado. Muito bem, todos estão aí bem sintonizados. Essa daí a gente já falou bastante vezes, né? A prestação de serviço tem a característica da intangibilidade. O que significa isso? Você não pega, você não toca,
você no máximo sente, tá? A prestação de serviço. Então, lógico. Ah, professor, mas você foi e comprou um produto no supermercado. Ah, tá, beleza. Ah, professor, você foi na loja de carro, comprou um carro na loja. Comprei. Ah, o senhor foi no dentista e saiu de lá com uma obturação. Saí. Mas eu fui nesses lugares em troca do serviço, tá? Porque carro eu posso comprar pela internet, né? Fazer compras eu posso fazer pela internet. E outro dia foi interessante. Eu olhei para minha esposa, ela falou assim: você quer alguma coisa do supermercado? Eu falei: mas por quê? Você vai sair? Do jeito que ela perguntou, eu falei: está saindo agora? Ela falou: não, estou encerrando a compra. Eu falei: como assim encerrando a compra? Não, estou fazendo a compra aqui pelo Mercado Livre. Eu falei: o quê? Fazendo compra do mês pelo Mercado Livre? Ela falou: você sabe quanto está o sabão em pó? Eu falei: não. Aí ela falou o preço. Se eu fosse comprar no supermercado estava tanto, aqui está tantos reais a menos. Eu falei: então compra aí mesmo. Aí beleza. Passou um dia, 2, e o pior é que chegou tudo direitinho, toda a compra, tudo na caixinha, tudo embaladinho, tudo que ela comprou, chique. Eu falei: caramba! Ou seja, então, quando eu vou a um supermercado, eu não vou pelo produto. Lógico, estou indo para comprar produtos. Mas quando eu escolho um supermercado, né, eu estou escolhendo pela qualidade do serviço. Tá bom? Beleza? Então, a intangibilidade é isso. Você não consegue pegar. No máximo, você consegue sentir a prestação, tá? Você se sente bem ou você se sente mal durante essa prestação, tá bom? Você acha adequado o resultado ou inadequado o resultado diante da expectativa que você tinha, tá? Beleza. Perecibilidade. Esse é legal. Vai lá. Esse assim não é tão claro igual os anteriores, mas se bem que o nome já diz também. Vai lá. Qual é a característica da perecibilidade? Me dê exemplos. Me dê exemplos. Quem abre? Microfone. Chat. WhatsApp. Vai lá. Tem prazo de validade. Tá certo. Mas o que é isso, Fred? O que significa isso? Me dá um... Beleza, tá certinho, mas me dá um exemplo de perecibilidade. O que não pode ser estocado. Beleza, Lércia? Legal, concordo com você. Que tem um tempo certo, professor, para ser cumprido? Beleza, certinho. Todos responderam adequadamente. Mas dá um exemplo de um serviço com a característica, ou me dá um exemplo de perecibilidade em um serviço. Fala assim: olha, professor, quando eu vou em tal lugar, você conta sua história aí. Dá um exemplo para mim, para ver se a gente tá... Porque vocês acertaram na definição. É algo que não pode ser estocado, não tem prazo de validade, é isso aí. Vai lá. Ele é perecível, ele perece em função do tempo. Mas me dá um exemplo. Ui, minha luz quase caiu aqui. Vai lá. Exemplo. Garantia do serviço não está de todo errado, mas não é bem isso, esse foco aí que você deu, Alexandre, não é o mais característico, tá? Tudo bem, eu até entendo que você fala: olha, quando você compra um serviço, esse serviço tem garantia. E a garantia, se você não usar dentro de 1 ano, ela termina. Beleza, tá certo. Mas me dá um exemplo chique. Por exemplo, o contrato com a faculdade de 4 anos. Beatriz, o teu exemplo está parecido com o do Alexandro, tá? Ambos, né, estão falando de uma condição contratual
Um, no aspecto garantia, o outro, aspecto de uso. Então, quando você fez um contrato com a faculdade, ela falou, você pode usar os nossos serviços durante 4 anos. Beleza, tá. Mas não é isso ainda, não. O ingresso do cinema. O Thaís, também está na linha do que eles falaram aí. Você está indo para um cinema, é prestação de serviço, ele é perecível, mas ele é perecível. Então, vamos supor, você entrou, usou, acabou o filme, você não pode entrar e usar novamente, tá? Até aí, está tudo bem alinhado com o que foi dito ali. A Lércia falou, o Alexandre falou, a Beatriz falou, tal. Mas, vamos pensar o exemplo que a Thaís me deu agora, do cinema. Eu fui pela internet, a Lércia deu outro, por exemplo, uma manicure que não consegue preencher todos os horários da agenda. Vamos avaliar daqui a pouquinho, Lércia, já te falo já. Mas vamos pegar o seguinte caso. A Thaís falou, vou ao cinema para assistir um filme. E comprei o ingresso para a sessão das 20 horas. E aí, não cheguei às 20 horas. Cheguei para a sessão das 22. E aí fui tentar entrar com o ingresso das 20. Vou conseguir entrar? Provavelmente não. Um exemplo. Vamos pensar que a nossa aula está naquele regime presencial. Então, o Bianchi vai chegar às 19 horas, vai iniciar a aula e vai terminar às 22, às 23. Beleza. Eu volto embora, né, para minha casa, todo mundo vai embora para suas respectivas casas, e você chega lá pelas 23. E fala assim, ué, a aula acabou? Sim, a aula acabou. A aula era das 17 às 22. Ou seja, você chegou atrasado, você perdeu, né, o bonde, você perdeu o ônibus, você perdeu o avião. O avião é isso. Você compra uma passagem, desculpa, como uma passagem São Paulo, Rio de Janeiro, tá? E deve sair às 17 horas. Aí você chega lá às 19 e fala assim, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Fala, não, sua passagem era às 17, não às 19. Tá? Então, essa é a verdadeira intensidade da perecibilidade. Se você não está naquele momento em que seria prestado aquele serviço, você perde. A alocação de uma cama elástica por 4 horas na festa, e vamos supor, então, ó, tudo que vocês falaram aí, um exemplo, você fez lá o teu contrato para a faculdade 4 anos, e você não foi durante esses 4 anos, você perdeu os 4 anos, tá? Você alugou a cama elástica por 4 horas, e durante o período não chegou nenhuma criança. A hora que eles foram desmontar, que as crianças começaram a chegar. Aí você fala, pera, as crianças ainda não usaram. Não, mas já pereceu, né? Então, vocês também estão certos, né? Quando você fala que você tem um tempo de utilização, que é o caso da nossa aula, se você não entrar no mesmo período, né, que eu, na sala, aquele momento acadêmico perece. Ou você está comigo lá e assiste a aula, ou você não vai assistir a aula. Aí você não tem assim um crédito de aula. Bianchi, olha, não fui na aula do dia tal, então você está me devendo uma aula. Não, não sou eu que estou devendo. É você que não foi. Tá? A Paula está dando um exemplo. Se desmarcar em cima da hora, tem médico que cobra o valor da consulta. Do mesmo jeito, sim, ele perdeu a consulta por sua causa, né? Ele contou que das 13 às 14, a Paula Cristina estaria lá. A Paula não foi e ele vai cobrar do mesmo jeito. Fala, Paula, olha, eu parei, eu fiquei parado te esperando, era como se eu estivesse te examinando.
Você que não estava lá, eu estava lá. Eu não prestei o serviço? Não prestei o serviço, mas eu estava à sua disposição. O que aconteceu? O serviço pereceu. Ele perde a possibilidade de execução, mas alguém vai ter que pagar, tá? Muito provavelmente você que foi a geradora dessa necessidade, tá? Então, a Paula falou, uma consulta médica, então, é isso mesmo. Esse exemplo é bastante verdadeiro, né? A Alércia, ela tinha comentado, por exemplo, uma manicure que não consegue preencher todos os horários. Vamos pensar no contrário. Ela preenche e você não vai. O que acontece? Existe, né, a condição de perecibilidade. Então, ela guardou um horário de 10, 20, 30 minutos, você não foi, e aí você perde o seu direito. Aí, pagar ou não por esse momento vai do acordo que vocês fizeram. E esse acordo tem que ser feito antecipadamente. Não adianta você cobrá-la, né, a posteriori. Falar, olha, fulano, você não veio, eu fiquei parado esperando, eu vou cobrar de você. Ah, mas isso eu não sabia. Ué, tá? Então, tem que estar escrito, caso exista, né? Caso não exista a prestação de serviço em função do agendamento e o horário ficou disponível, né, vai ter cobrança do mesmo jeito. Tá? Então, essa é a condição de perecibilidade. O avião vai sair com ou sem você. Tá? Com ou sem você. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa condição. Beleza? Tá entendido? Então, ó, aqui nós temos, né, de forma acadêmica, a explicação. Então, tá lá. Todo serviço tem um momento em que sua produção e consumo são simultâneos. Um produz o serviço, o outro consome o serviço ao mesmo tempo. Tá? E eles são inseparáveis. Assim, ao mesmo tempo que um professor produz a aula, esta é consumida pelos alunos. Hoje existe o quê? A possibilidade de você filmar e eles consumem a posteriori. Mas eles vão consumir no mesmo momento que eu, momento virtual, num outro momento virtual. Tá? Ao mesmo médico que o médico produz sua consulta, o paciente consome. Então, o paciente não consegue consumir se o médico não estiver. Ou, vamos supor que não seja um médico, mas seja inteligência artificial. Você abre lá com o teu login, entra lá na sua, né, no seu médico virtual, ele vai fazer perguntas virtuais, como se fosse ali a Siri, né, a Alexa, o que você deseja. O doutor virtual, eu estou com dor de cabeça. Aí ele vai lá no algoritmo dele. Dor de cabeça. Você comeu alguma coisa, não sei o quê? Você, não sei o que lá, você, nananã, você tem pressão alta, você, nananã. E beleza, e ele vai fazendo as perguntas, vai te guiando e tem ali uma resposta virtual. Ou é uma consulta virtual com alguém físico, tá? Então, também é uma consulta física com alguém físico. Então, você tem várias formas de prestar serviço, tá? Beleza, ao mesmo tempo, no mesmo espaço, tá? Um consome, o outro produz, beleza? Falamos, né, da condição de variabilidade, e aí lembramos que a variabilidade ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Pode ser positiva, professor? Pode, sem dúvida alguma, tá bom? Pode ser negativa? Pode também, tá? Então, um exemplo, né? Negativo. Então, tá lá, vamos lá. Variabilidade. Os serviços variam e podem variar conforme o prestador de serviço e cliente. Essa característica tanto pode ser vista sob um prisma positivo quanto negativo. Vamos pegar o negativo. Torna difícil o estabelecimento de um padrão de serviço, de uma performance padronizada, imune a erros. Então, pode variar? Pode. A minha aula pode variar por minha causa, sem que eu queira? Pode. Isso dificulta a padronização. Isso, cada hora que eu falar, eu vou falar de um jeito. Tá? É ruim? Pode ser ruim. Agora, se
eu olhar pelo lado positivo, eu posso falar, cada vez que eu dou o mesmo curso para pessoas diferentes, eu posso falar de forma diferente. Porque eu encontrei um jeito melhor que se adequa às necessidades daquele cliente que está ali na frente naquele momento. Então, está lá. Do lado positivo, nós temos, permite a customização, a personalização, o atendimento, né, diferenciado às expectativas de grupo de clientes. Assim, um palestrante pode adaptar a palestra a seu público, né? Assim, um médico pode adaptar o seu serviço a um tipo de cliente que está atendendo. Ele pode ser médico, sei lá, pegar médico cardiologista. Só que ele pode atender crianças, né? Ele pode atender adolescentes, ele pode atender adultos, ele pode atender pessoas de terceira idade. Para cada tipo de cliente, ele vai tratar de um jeito. Se é uma criança, né, pequenininha, ele vai levar para a salinha toda decorada. Se é um senhor de idade, ele vai ter a sala preparada com barras, ele vai ter ali uma cadeira diferente para esse senhor sentar, uma cadeira um pouquinho mais pesada para não escorregar sem querer, né? Não vai ter tapete na salinha dele, né? Então, assim, a gente tem que adequar essa característica de prestação para quem está do outro lado recebendo esse serviço, tá? Só que isso é proposital, é uma mudança proposital, é uma variação proposital, tá bom? Beleza. A intangibilidade, já falamos, né? Não é tangível, então essa é a mais evidente característica dos serviços. Ninguém consegue pegar a prestação de serviço. Contudo, é preciso aqui fazer um alerta. Embora seja essencialmente intangível, todo serviço possui diversos elementos tangíveis, palpáveis, perceptíveis. Por exemplo, uma escola, por exemplo, né? Em uma escola, o ambiente físico, as instalações, os materiais utilizados em sala, os livros, as apostilas, né? E pessoas são elementos tangíveis. Vou dar um exemplo. Se você entra no consultório de um dentista, o que você espera ver? Então, assim, pergunta para a sala. Quando você entra no consultório de um dentista, o que você espera ver dentro desse consultório? Vai lá, abram os microfones. Aquele negocinho que faz barulho, professor. Isso. Então, beleza, a Jéssica falou. Imagina você na recepção e você sabe que tem gente sendo atendida, só que você não escuta o barulhinho. Você fala assim, ué, será que é dentista mesmo? O que mais? Você está certa, Jéssica. O que mais? Então, os barulhos, né, os sons, os ruídos serem característicos de um consultório odontológico. O que mais? Vai lá. Falamos dos ruídos. O que mais? Poltrona. Imagina que você chega ali, não tem um lugarzinho para você sentar e fala, caramba. Olha lá, o Jefferson está falando dos cheiros, né, dos odores. Então, vamos pensar nisso. Vou pegar o exemplo da Jéssica. Ela falou de sons. O Jefferson falou dos odores, dos cheiros. Quando você entra num dentista, tem aquele cheirinho de dentista, não tem? Aquele óleozinho de cravo. Você fala, olha, dentista. Você vai embora para casa, tem? Você sente o gosto na boca de dentista. Você sente o cheiro do dentista. O que mais? Aí a Jéssica falou da recepção. Não tem um lugarzinho para você sentar. Fala, caramba, não sei, sem recepção, né? Aí vai ficar de pé. O que mais? O que tem nas paredes? Vai lá. Diploma. É isso, Thaís. Geralmente você tem um diploma onde ele se formou, escola de odontologia, lá de Viçosa, lá de quer ver? Onde mais? Bratuba.
Brás Cubas, exato, tem Unesp em São José, tem Alfenas, né? O que mais? Então, entrei, bati o olhinho naquele certificado ali e falei, opa, nossa, o doutor se formou em Alfenas. Aí você vê um outro diplominha, pós-graduação de, não sei o quê, de implante dentário. Você fala, ele é dentista mesmo. Aí você vê um outro diploma de uma outra qualificação, ortodontia e ortopedia. Olha que legal, ele tem 2, 3, 4, né, especialidades. Então, você se sente mesmo em um consultório. O que mais? Jaleco. Jaleco. Lindo, Thaís. Imagina você entrar no consultório de um dentista e você vê o cara de, sei lá, roupa normal, calça jeans e, sei lá, qualquer outra roupa. Você fala assim, caraca, nunca vi um dentista com a roupa do corpo. Tipo, parece que ele acabou de vir da cidade e entrou para me atender. Nem tão pouco é seguro do aspecto, né, de contaminação, né, de você trazer bactéria de lá de fora, aquela coisa e tal. O que mais? O pessoal falou aqui, quadro com senha do Wi-Fi. Beleza, tem que ter uma estrutura, né? A Lércia falou das luvas, beleza? O que mais? Você entrou dentro do consultório, você já está na sala dele. O que você espera ver? Aquela cadeira, professor, que a gente senta. Isso. Cadeira, produtos. Beleza. Gente, o que eu estou acabando de falar? Muito embora a prestação de serviço do dentista, ela é intangível, você vai ficar cada vez mais seguro com a prestação se cada olhar que você tiver, cada sensação sua, te der respostas que você está em um dentista. Que nós falamos, os ruídos, os odores, né? Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você sente, né? Então, estamos certos. Você olhou, viu um diploma, você olhou, ele está de jalequinho, está de luva, está de máscara, está de óculos. Você entra na sala dele, tem cadeira, você vê os produtos. Tem produtos que estão relacionados à prestação de serviços, né, odontológicos. Aí você fala, caramba, estou no lugar certo, tá? De repente, ele fala assim, olha, você que está querendo colocar um aparelho, né? Você quer consertar o seu dente, então, vou te dar esse folder para você procurar, para você dar uma lidinha, ver que cor que você quer, que tipo você quer, ou, entra no meu canal do YouTube, lá eu te explico tal coisa, quais são as melhores, né, técnicas para esse seu tipo de problema. Então, você tem, imagina você, um exemplo, eu trabalho, né, às quartas e quintas, eu falei para vocês, eu trabalho em Guaratinguetá. Um dos meus clientes, ele vende plano de saúde, né? A Unimed Guaratinguetá. Imagina você entra numa empresa que vende plano de saúde, faz quando que você quer comprar um plano de saúde, você vai lá, fala, olha, oi, tudo bem, meu nome é fulano de tal, eu quero comprar um plano de saúde. Ah, legal. Sua idade, seu isso, seu aquilo, me dá isso, me dá aquilo, parará, papá. Pronto. Aí você compra, e ela fala, pronto, já comprou, pode ir embora. A pergunta é, caramba, eu vou sair daqui sem nada? Eu não vou ganhar nada, nadinha. Então, o que eles fazem? Eles fazem um kit do cliente. Ele já sai de lá com o aplicativo, né, no celular. Então, a pessoa instala, te acompanha, né, com a instalação. Então, você já sai de lá com a carteirinha virtual, você já sai de lá fazendo acesso ao seu plano. Antigamente, você saía de lá com aquele caderninho de médicos, agora não precisa, ela mostra para você, fala, olha, essa é a sua carteirinha virtual, esse é o seu guia médico, esse é o seu lugar onde você pede os exames,
esse é o lugar onde você marca os horários, esse é o lugar onde você faz tal coisa, né? E ele te dá um kit, que é uma sacolinha, te dá um brindezinho, te dá um squeeze, te dá todos os folders, né? Conta toda isso. Então você sai de lá com bagagem, tanto física, né? É uma sacola. Dentro da sacola você tem um squeeze, você tem um backpack colorido, lindo, maravilhoso. Você sai com todos os folders contando tudo que é cada, não, isso aqui é tal coisa, isso aqui é serviço tal, isso aqui é não sei o quê, você tem direito a isso. Então ele sai com um punhado de panfletinho, um punhado de sacolinha, um punhado de coisa, e isso sem contar com o aspecto virtual, que ele sai com todo suporte, né? Então, ele não sai de mão abanando. Ele entrou para comprar um plano de saúde e você fala, pode ir embora que você já comprou. Ele vai embora, chega em casa e fala assim, eba, comprei plano de saúde. O filho pequeno, deixa eu ver, pai. Não tem nada para ver. Isso é isso, né? Isso aconteceu hoje com o Fred. Fred me falou o seguinte, antes da gente começar a aula, ele me lembrou. Oi, professor, se tiver jeito de você mandar, né, os materiais, posta lá para a gente já vai acompanhando, tal, posta os vídeos. Tá correto ele. Imagina ele falar para o filho dele, para a esposa dele, olha, estou assistindo aula. Aí a esposa pergunta, deixa eu ver o material. Ele fala, não tem. Faz de conta que não tem aula gravada, faz de conta que não tem material escrito nenhum, faz de conta que não tem nada. Como é que você prova que você estudou o que você estudou, né? Então, isso é muito ruim. São os aspectos tangíveis dentro da prestação de serviços que é intangível. A isso nós damos os nomes de evidências físicas, tá? Esse material que você pega são as evidências físicas de que você está tendo ou teve uma aula. Então, você sentou numa sala que tem cadeira, que tem lousa, que tem professor, que tem uma apostila, que tem um slide, que tem um vídeo, que tem um isso, que tem aquilo. É isso, né? Isso comprova fisicamente que você está no lugar certo, tá bom? Senão você pode se questionar, será que isso é faculdade mesmo? Né? Então, tome cuidado. A gente já entrou em muito lugar que a gente tem dúvida se está no lugar certo, né? Beleza. Então, perecibilidade, né? Serviços não podem ser estocados. Assim, eles são temporais, ou seja, ele tem a condição de vencimento, né? Que é o que vocês falaram. Eu comprei uma aula, ela vence daqui a 1 hora. Eu comprei uma faculdade, ela vence daqui a 4 anos. Eu comprei uma passagem, ela vence daqui a X horas. Eu comprei um ticket do metrô. Se ele tiver validade de hora, você perdeu. Se ele tiver, usa durante o ano todo aí, qualquer horário, tá tudo certo, tá? Então, isso está no contrato, beleza? Então, o que essa característica gera para um marketing de serviços? Uma pressão e uma necessidade de encontrar um ponto ótimo entre oferta e a demanda. Ou seja, o grande problema é como administrar a demanda dos serviços. Olha que interessante. Eu falei para vocês, eu tenho uma empresa de treinamento. Minha esposa briga comigo toda vez que a gente senta junto, aqui no escritorinho. Ela senta junto e me pergunta, e aí, cadê o site? Eu falei, tá pronto, mas não pus para rodar. Mas por que não pôs? Eu falei, Jane, se eu puser sem propaganda, eu já não consigo, né, abraçar todos os serviços que aparecem. Se eu fizer propaganda, vai ficar pior ainda, porque eu vou negar mais serviços. Aí eu tenho que mudar minha estratégia, né? Aí eu tenho que ter mais uma pessoa trabalhando. Beleza. Mas não seria bom? Talvez seria bom, né? Beleza, tá? Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Existe uma condição máxima para você conseguir prestar, né? Que é o que a gente chama de agenda. Vocês mesmos falaram aí no chat a questão de agenda, tá? Então, existe uma condição muito forte, né? O caso de uma
cabeleireira, né, um salão de beleza, você tem lá uma agenda finita, né? Você tem, vamos supor que cada serviço demore em média 1 hora. Então, você tem 5 cabeleireiras ali dentro do seu salão. Bom, 5, então eu consigo, se eu trabalhar 10 horas, eu consigo 50 pessoas, né? Eu consigo atender 50 pessoas. 5 pessoas, 10 horas por cada cabeleireira, então 50 pessoas. Ou seja, você tem uma agenda de 50 lugares, né? E aí, não adianta você pôr 6 cabeleireiras e você não tem cliente, né? E aí o contrário é verdadeiro. Não adianta você encher de cliente e não ter cabeleireira. Então, são as duas coisas. Você tem lá 100 clientes com 5 cabeleireiras. Não vai dar. Ou você tem 10 cabeleireiras com 50 clientes. Vai sobrar cabeleireira. Tá? Então, esse balanceamento para você não ter a perda, né, do serviço, ele é bastante crítico. Então, a gente vai ter que trabalhar bem esse aspecto durante aí os nossos bate-papos, para que você não se perca com essa condição de otimização. Tá? Qual é a quantidade de prestadores para a quantidade de tomadores? Esse balanceamento é crítico, vai fazer o sucesso ou o fracasso da sua prestação de serviço, tá bom? Então, vamos lá. Então, um exemplo de perecibilidade, né? Olha que interessante. Isso visto por um aspecto um pouquinho diferente. Então, tá lá. É fácil explicar. Imagine uma viagem aérea com 100 lugares, ou seja, eu sou dono de um avião, meu avião tem 100 lugares, ou seja, eu tenho capacidade para prestar o mesmo serviço de transporte para 100 pessoas. Tiro de São Paulo, levo para o Rio de Janeiro. Só que, se tiver uma pessoa ou 100 pessoas, a viagem vai custar a mesma coisa, né? Para mim, eu vou... Lógico, é aquela famosa história. Eu gostaria de estar cheio, com meu avião completo com as 100 pessoas. Mas, se meu avião estiver com apenas uma pessoa, ele comprou tecnicamente a passagem, ele vai ter que levantar voo, sair do Rio de Janeiro, sair de São Paulo, levar até o Rio de Janeiro, apenas uma pessoa. Tá? É difícil isso? É difícil. Exemplo, eu trabalho lá no hospital também, a estrutura de gerenciamento de leitos, né? Você tem lá um número finito de leitos e você pode ter o seu hospital com uma taxa de ocupação plena, ou às vezes não tão plena, e você ou sobra gente ou falta gente para o teu quarto, né, para o teu apartamento. Mesma coisa para hotel, a mesma coisa para escola, a mesma coisa para avião, né? A mesma coisa para dentista, para médico. Tudo que tiver uma agenda, né? Por exemplo, na sala. Quem é delimitador? Quantidade de carteiras. Se essa sala aguenta de forma estruturada 50 pessoas e eu tenho lá 20, eu estou perdendo 30 lugares. Tá? O contrário, se eu tenho 100 pessoas para colocar naquela sala, eu vou perder do mesmo jeito. Tá? E eu não consigo por 100, estou perdendo. Tá? Então, é sempre o encontro entre prestador e tomador. Tá bom? Então, tá lá. Os serviços. As empresas criam valor, oferecendo diferentes tipos de serviço de que os clientes necessitam, apresentando suas capacidades e entregando-as de uma forma agradável e conveniente a um preço justo. Em troca, as empresas recebem valor dos seus clientes. Então, é a mesma coisa. Quem precisa, paga, né? Aí, quem vai prestar, pega o dinheiro e presta o serviço, tá? Então, sempre vai existir também esse casamento, como na troca de dinheiro por produto. Aí é dinheiro por serviço, tá bom? As empresas bem-sucedidas são as que conseguem proporcionar maior valor
aos clientes. Essa palavra valor é aquilo que a gente até já comentou no dia de hoje. Não interessa se é mais caro ou mais barato. Agora, o que interessa é o que aquela empresa te agrega na sensação de valor. Se valor para você é dinheiro, presta bem atenção. O dinheiro vale muito para você, provavelmente você vai gostar de uma empresa que cobre menos pelo serviço. Então, você está comprando pelo preço, pelo valor que aquilo te agrega. Mesmo você sabendo, estou pagando mais barato, posso ter alguns problemas inerentes a esse valor, né, a esse preço. Tá? Então, eu comprei, sei lá, uma fonte para o meu computador, uma peça para o meu carro, e eu sei que ela é paralelo, né? A peça vem do mercado paralelo, eu sei que ela vai durar menos, mas se tecnicamente eu paguei menos, aí eu sabia, mas eu ia vender mesmo, eu não vou ficar com esse carro muito mais tempo. Beleza, se isso para você é o que vale naquele momento, é aquilo que está te agradando, né? Às vezes vale a pena você trocar por algo que custe um pouco mais, só que te traga um valor agregado, seja ele de status, seja ele de tranquilidade, né? Há um tempo atrás, meu sensor de combustível do carro não estava marcando. Meu mecânico falou, olha, Bianchi, você tem duas opções. A peça paralela, né, o sensor paralelo, custa tanto. O sensor original custa tanto. Você decide. Eu falei, qual é a diferença técnica dos dois? Existe? Ele falou, existe. Essa que é a original, ela tem, sem dúvida, uma durabilidade maior, porque você usa com gasolina, você usa com o álcool, né, com etanol, e ela, se ela for original, ela tem uma preparação, ela aguenta muito mais em matéria de tempo, porque os metais são relativamente preparados para aguentar esse ambiente hostil que é o etanol, né? Agora, essa que é a peça do mercado paralelo, também aguenta, mas vai aguentar talvez um pouco menos, né? Eu troco com mais frequência essas de marca mais normalzinha, né? Qual você quer? Eu falei, ainda vou ficar com o meu carro, gosto muito dele, põe o original, porque aí eu fico tranquilo, viajo bastante para cima e para baixo, e já estava me enchendo o saco ter que ficar fazendo conta, né? Vivendo de luzinha, acendendo sim ou não. Falei, quer saber? Estou de saco cheio. Não, pode pôr a oficial mesmo, pode pôr a mais cara. Valeu a pena? Valeu. Tá? Provavelmente não vou trocar por muito tempo, né? Tanto o carro quanto o sensor. E além do que, se der problema no sensor, ele falou, esse tem garantia, né, de X tempo. O outro, é assim, vale a pena você pegar e comprar o outro do que acionar garantia, né? Então, dá mais... Tem garantia? Tem garantia, mas dá mais trabalho do que você comprar outro, tá? Beleza. Então, aquela empresa que consegue agregar mais valor, seja ele através de um menor custo, de um melhor serviço, é aquele que vai perdurar no mercado, tá? Isso é uma grande verdade. É o sucesso da tua organização. Então, busque agregar valor, tá? Esse é o tchan de toda a situação. Deixa eu ver aqui, o Jefferson escreveu uma coisinha. Jefferson Henrique, em nossa empresa temos o compromisso com os clientes referente à pontualidade. Se atrasarmos, não vai ter dinheiro que pague a felicidade da criançada na festa da falta dos brinquedos. É verdade, Jefferson. Isso, quem tem filho, né, ou quem trabalha nesse segmento, sabe o quanto vale, né, a felicidade dos filhos, né? A gente já fez festinha com empresas de muito bom, né, de muito bom nome, que prezam pela experiência, e às vezes em outras épocas a gente ou frequentou ou realmente até já fez outras festas que você fala, puxa, bem mais barato, mas olha, eu vou falar,
acaba faltando tanta coisa, né? E às vezes não é só essa questão de pagar mais e receber mais. Às vezes você paga mais e recebe menos, né? Existem lugares onde você paga menos e recebe mais. Que seja um sorriso do rapazinho que está cuidando dos brinquedos, que seja um sorriso, né, na hora do seu filho entrar na cama elástica, porque tem monitor que está lá querendo que as crianças explodam, né? Morram todas secas, né? Por quê? Porque não é o negócio dele, né? Ele está lá porque ele só precisa do dinheiro, né? E, tecnicamente, ele não se sente um prestador de serviço diferenciado, tá? Mas é isso mesmo, a gente tem que entender a felicidade da criançada realmente faz a diferença do sucesso, né, organizacional, tá? Beleza? Parece que estava cravadinho, fechamos aí com 9 horas, né? Está aqui 20 horas e 54 minutos. Eu vou colocar ali um exercíciozinho para vocês, muito pequenininho. Na verdade, não vou nem colocar o exercício, eu vou colocar um link para que vocês possam postar o exercício, que a pergunta nem é pergunta, né? Na verdade, é isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês. Muito bem, ó. O que eu quero de vocês é isso aqui, ó. É aquilo que eu falei. Esse slide propriamente dito, ele é o grande resumo da nossa aula de hoje. E eu comentei que esse slide, ele é importante para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional. Isso significa, vai cair na prova e vai cair na tua vida, né? Quando você estiver trabalhando no segmento de serviços, você vai lembrar de mim. Ou, pega o caso aqui do Jefferson, que acabou de falar. Quando ele estiver lá entregando uma cama elástica, entregando uma piscina de bolinhas, né? Ele vai lembrar, todos nós lembraremos dessa condição, né? Eu tenho agenda, puxa, agenda está ligada na perecibilidade. A intangibilidade, por exemplo, a pessoa que vai contratar o teu serviço fala assim, vocês são especialistas em festas? Somos. Deixa eu ver alguma coisa que você já fez. Nós não temos nada. Ué, que segurança tenho eu que você vai prestar serviço? Cria um canalzinho no YouTube, cria um portfólio da tua empresa, obtenha, né, as impressões, seja ela escrita ou seja ela de forma videografada, né, aonde você faça entrevistas com o pessoal da festa, cria de repente esse mecanismo, né, tem lá faz um palhaço repórter e pergunta, e aí, criança, tá gostando da festa? Vai lá para o pai das crianças. E aí, o senhor está gostando da festa? Está indo bem? Faz uma pesquisa, manda após a aula, não entende, após o evento, durante o evento, né? Mostre isso para o próximo que vai comprar o teu serviço. Ele vai comprar embasado em evidências físicas, né? Mostre o produto. Olha, a minha piscina de bolinhas, ela usa este material, tá vendo? Ele é mais grosso. Olha, tá vendo? Ele é atóxico. Mostre, passa um folder bem feitinho, tá? Se vocês quiserem, até depois um bate-papo informal comigo, né? Em cima das especificações do seu negócio, vou pegar o caso do Jefferson aí, que citou o caso da cama elástica, eu estou, né, fornecendo aí um exemplo em cima desse negócio. Mas se de repente você falar, professor, eu trabalho em tal lugar, o que eu posso fornecer de evidências físicas para a minha prestação de serviço se tornar mais evidente, né? A gente bate um papo. Me manda e-mail, me manda um WhatsApp, me manda qualquer coisa, ou na próxima aula, ou nessa aula, faça suas perguntas, tá? Independente disso, a gente vai... É nesse bate-papo que a gente ganha alguma coisa. Porque isso que eu expliquei está no livro, né?
Deixa eu até ver que livro que tá, pior que eu não estou com ele aqui agora. Professor, boa noite. Pois não, pode falar. Eu pedia muito Instagram, rede social, mas na pandemia a gente teve que desativar porque teve muita crítica, assim, de alguns clientes falando que a gente estava fazendo evento durante a pandemia. Aí a gente desativou para não ter aquele problema. Mas assim que voltar normal, já volta na ativa com foto quase todo dia. É isso aí, é isso mesmo. Então, ó, só para você ter aí uma ideia, nós temos hoje, com a modernidade, né, nós temos possibilidades mil, né? A minha filha, como ela gosta de trabalhar vamos chamar com marketing, com produção artística, né? Ela se dá muito bem com esses aplicativos, softwares todos, né, que a gente tem hoje em dia e tal. E a gente conversando anteontem, acho que sábado, né, com meu irmão. Não sei o quê. Oi, tio, você não quer? Eu faço um cartão virtual para você. O que é isso? Cartão virtual? Cartão virtual. O que é o cartão virtual? Aí ela falou, peraí que eu vou mostrar. Aí ela mostrou para o meu irmão falou, nossa, foi-se o tempo da gente ter aquele cartãozinho, né, de papel. Então, tecnicamente, quer ver? Até a Carol mandou, vou ver se eu tenho fácil aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia de quanto pode ser feito, né, mesmo, assim, a baixo custo, quer ver? Vou mostrar. A única coisa que está diferente aqui é a foto que não é a dele, tá? Eu pus... mandei para a Carolina. Então, você clica, por exemplo... eu quero ligar para ele. Eu quero falar com o WhatsApp. Aí você clica aqui no WhatsApp. Aí vai para o WhatsApp dele. Aí você quer... Quer ver? Eu quero falar com ele pelo telefone. Aí você clica aqui no telefone. Aí... Deixa eu ver se dá para ver direitinho. Aí vai para o telefone. Então, é interessante, por exemplo, meu irmão é protético, né? Aí eu perguntei, e você? Você tem cartãozinho, tal, não sei o quê? Não. Aí a Carol comentou, não, nós estamos fazendo cartãozinho, tal, não sei o quê. Beleza, fez lá para ele amou, né? Então, assim, são coisas pequenas. Por exemplo, ele como protético, onde está todo o portfólio dele? Está dentro do Instagram, que é o que você falou. Serve para o bem? Serve para o bem. Deu um revertério aí, especificamente na época de pandemia, para o caso específico de vocês, realmente deve ter dado. Aí você desligou e já falou, assim que voltarem as coisas ao normal, você já vai reativar, tá? Então, um folder, né? Um local na internet, um site, sei lá, tem 1001 formas. Isso é interessante, tá bom? Então, essas evidências físicas, elas são importantes para você conseguir desenvolver o teu negócio, tá bom? Então, gente, só para vocês terem aí esse fechamento, então, como necessidade de exercício, vou abrir aqui no Google Classroom, tá? Uma atividadezinha para aula 3. Eu gostaria que vocês pegassem, né, de preferência, caso você esteja no segmento do serviço, você pega aí teu exemplo e fala assim, olha, eu trabalho, pegar o caso do Fred, que ele trabalha em um escritório de advocacia, tal, ou quem trabalha em escritório de contabilidade, ou quem trabalha aqui ou ali, beleza, independente de onde vocês trabalhem. Muito provavelmente, pelo que... Professor, está cortando. Está cortando? Deixa eu desligar aqui a minha... Vamos ver. Porque eu estava com coisa aberta no celular, às vezes é por causa disso. Então, independente dessa situação, pega o seu tipo de negócio e olhe para essas quatro características e tente trazer para a realidade. Um exemplo, né, pegar o caso do Fred. Eu trabalho num escritório de advocacia. Neste caso, o aspecto de inseparabilidade se dá quando da impossibilidade entre
o advogado e o cliente, né, eles têm que ter um tempo específico juntos para eles discutirem, tarará. Portanto, o serviço de advocacia é um serviço, né, que apresenta a característica da inseparabilidade. Aí cita, de repente, olha, já teve um caso onde, ou existem casos onde a causa é a mesma, mas são trabalhados de forma diferente, isso é variabilidade. Então, a intangibilidade, para diminuir essa intangibilidade, nós oferecemos essas evidências, né? Então, ó, nós temos o cartão, nós temos aí um portfólio, nós temos um site, aí quando você vai pessoalmente, você tem não sei o quê. Então, use, explique, apresente, discuta essas 4 características especificamente no seu segmento, caso ele seja serviço. Se ele não é serviço e você trabalha, por exemplo, na indústria, beleza. E aí, pega um caso, você como cliente, aonde você vai, eu de vez em quando vou no mecânico. Mecânico. Então, eu preciso levar o carro, ele vai sentar comigo, eu vou falar com ele, quais são os problemas que meu carro tem, aí, variabilidade, aí não sei o que da intangibilidade, aí você entendeu? Ou você fala como prestador, ou você fala como cliente, tá bom? Então, o tema vai ser assim, utilize as 4 características para desenhar, para explicar, né, para discutir o serviço que você presta no dia a dia, tá? Ou como cliente, ou como fornecedor. Tudo bem, gente? Alguma dúvida aí com relação ao exercício? Aí eu posto aí no Google Classroom, então vai estar lá, atividade 3, né? Atividade aula 3, põe lá o tema e depois vocês mandam pode ser no Word? Pode ser no sei aonde? Pode fazer uma apresentaçãozinha no PowerPoint? Pode, não tem problema. Do jeito que você quiser. Pode explicar, pode fazer um mini vídeo? Pode ter problema. Você acha que fica mais fácil? Põe aí. Tá bom? Se for um vídeo, 2 minutinhos, você já, do jeito que eu fiz aqui, você faz para apresentar o seu serviço. Tá bom? Dúvidas? Porque senão eu libero vocês já vão fazer. A princípio, entrega hoje, né? Até finalzinho do dia. Mas é rapidinho, 4, 5 linhas aí, tá tudo certo. Tá bom? Geralmente, esses pequenos exercícios, eles vão ser utilizados como medidor da sua própria presença, né? Ou avaliadores do conteúdo, se você realmente soube ou não interpretar. Aí eu vou ler todo o material recebido. Se tiver alguma disparidade crítica, eu vou falar, puxa, realmente, esse item ou aquele, o pessoal não teve uma boa interpretação. O esquema é 24 horas. Pode ser também, não tem professor, não tem problema, tá? Pode ser daqui a um dia, não tem problema não. Tá bom? Agora, use esse tempinho que você ainda tem, tá aí na frente do computador, tá fresquinho, você tá com tudo aberto, teu Classroom tá aí, aula 3, tá tudo certo. Se quiser aproveitar, pode aproveitar. Se quiser mandar amanhã também, não tem problema algum. Tá bom? Eu ponho com entrega para final do dia de amanhã. Obrigado, professor. De nada, Thaís, pode ficar tranquila. Beleza? Se vocês tiverem perguntas, podem fazer. Quem não tiver perguntas, está liberado. Quer começar o exercício, eu já vou postar aqui o exercicinho, né? O tema aqui no Classroom, aí depois é só agregar e mandar. Tá bom? Se não tiver, todos liberados. Ô, Toninho, obrigado pela primeira vez aí, pela presença. Obrigado, Alércia, Rosana. Olá, professor, boa noite. Obrigado aí pelas dicas aí. Obrigado, Jefferson. Valeu pelos exemplos. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite, professor. Boa noite, Stephanie. Boa noite, professor. Obrigado, Jéssica. Até mais, obrigado. Obrigado a todos que participaram com os exemplos. Joia. Obrigado, Fred. Até a próxima aula.
Joia? Obrigado, um abraço.